Em Lucas capítulo 22, do verso 31 em diante, nós vemos a história aqui dramática dos últimos momentos de Jesus na Terra. Foi o auge do seu sofrimento. E mesmo nisso, ele se preocupou com seus discípulos, ele intercedeu por eles. Jesus foi um exemplo de oração para nós. Em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. No momento que ele foi tentado pelo sucesso e no momento em que ele foi tentado a desistir do sacrifício. E aqui ele alerta Pedro, eu orei por você. Ele mostra a importância de também intercedermos pelos outros, mesmo que nós estejamos em momentos difíceis, né? Então eu orei por você para que sua fé não desfalecesse. Mas Pedro, como todos nós, às vezes, somos autossuficientes, achamos que somos os super crentes. E Pedro falou, não, eu vou até a morte com você, né? Ainda hoje pessoas falam, não, você precisa apontar a arma na minha cabeça e falar, negue a Jesus ou morra. Eu vou morrer. Mas aí, muitas das vezes, nós negamos a Jesus por coisas bem menores. Será mesmo que se alguém apontasse a arma na nossa cabeça, nós não negaríamos a Jesus e preferiríamos a morte, uma vez que nós negamos a Jesus nos nossos prazeres ruins? Jesus mostra que nós devemos desconfiar de nós mesmos. E essa desconfiança de nós mesmos deve nos levar a buscar a Jesus em oração, para que nós possamos vencer as tentações. Aqui o diabo ele pede Pedro, como ele pediu Jó. Ele queria testar Pedro para ver até onde ele iria. Isso me lembrou de uma coisa que eu fazia, uma maldade que eu fazia com as formigas na infância. Eu ficava testando a influência dela, a resistência delas, né? Tinha aqueles tambores de tinta. Meu tio trabalhava numa empresa de tinta, então tinha bastante tambor no quintal, onde eu morava. E naquele calor de sol quente da meio-dia, aquele tambor ele ficava quente demais. Eu pegava aquelas formigas e colocava ali, para ver se elas resistiriam caminhar por aquele tambor sem morrer queimadas. Se elas atravessassem aquele tambor, eu libertava elas. Senão elas, infelizmente, morriam ali. E é isso que o diabo faz com a gente. Ele quer testar nossa resistência. Por ele quer exprimir a gente até a gente morrer. Mas é por causa da intercessão de Jesus que nós podemos ter forças para vencer. E só não vencemos se não nos entregarmos a Jesus. Se como Pedro formos autossuficientes. Devemos desconfiar de nós. Nunca diga, eu nunca faria isso. Você faria. Se estiver longe de Deus, você faria. E você fará. Essa é a nossa experiência como ser humano. Todos nós talvez temos experiências de termos feito coisas que no passado a gente diria, não, nunca faria isso. Nós não temos essa capacidade. Mas os méritos de Jesus e da intercessão dele, do sangue dele, ele impede a ação do diabo em nossas vidas, pelo menos no sentido de essas ações não desanimarem nossa fé. Porque repare bem, aqui Jesus não livrou Pedro das provas, mas Jesus intercedeu para que ele não caísse de vez. Pedro caiu, mas se ergueu. Então quando nós clamamos a misericórdia de Deus, às vezes a gente pode até cair, mas nós levantaremos novamente. Porque Jesus é o nosso intercessor? Porque ele carregou o meu pecado e o seu. Que o fez sofrer, ele suou o sangue no Getsemane, né? Alguns especialistas até explicam aí que é uma condição muito rara, né? A pessoa tem que estar sob intensa angústia para que possa suar sangue. E Jesus suou esse sangue. Esse pecado que nós cometemos o fez ser açoitado e crucificado. Por isso ele intercede por nós ainda hoje. Ele ainda intercede por nós, para que o diabo não destrua nossa vida por completo. Mas para isso nós precisamos aceitar sua intercessão, ir a ele e clamar perdão pelos méritos de Jesus. Matthew Henry faz um comentário muito interessante sobre o que Jesus viveu no Getsemane. Ele diz assim, da próxima vez que você pensar nas delícias do pecado, se lembre dos seus efeitos no Getsemane. O nosso Redentor orou, agonizou e sangrou por esse pecado que agora eu quero cometer. Quando a gente traz isso para nós, para nossa particularidade, para nossa individualidade, isso se torna muito mais profundo. Porque a gente fala, Jesus morreu por nós, ele sangrou por nós. Aí a gente joga no coletivo, e quando a gente joga no coletivo, a gente acaba tirando a responsabilidade individual. Mas não, lá no Getsemane, desde o Getsemane até a cruz, Jesus sangrou pelo meu pecado. Aquele meu pecado que eu cometo e ninguém sabe. Aquele meu pecado que quando eu estou sozinho no meu quarto, eu estou confortável em cometê-lo. Mas que causou um imenso desconforto por Jesus. Em Jesus. Eu me lembro quando eu era monitor de alunos, eu
via os alunos bagunçarem na escola e não queria estudar em direito. E eu estudei em escola pública, não tinha o melhor ensino. Eu chegava nesses alunos e eu falava, eu queria uma oportunidade que vocês tiveram, de estudar numa escola com ensino melhor, mas eu não tive. Eu falava para eles, vocês não estão honrando o sacrifício que seus pais estão fazendo, trabalhando e suando, para que vocês possam ter um ensino de qualidade. Vocês estão jogando fora todo o suor e desgosto que o pai de vocês passa no trabalho para manter vocês estudando aqui. E trazendo para a nossa vida espiritual, a gente faz a mesma coisa quando a gente peca sem a menor preocupação. A gente está desonrando tudo que o Redentor sofreu por nós. Lá no Getsemane, suando sangue ali. Lá nos açoites que ele sofreu. No sangue que ele perdeu. No caminho ruim que ele teve até a cruz e na sua morte. Nós que possamos ali ser aquelas pessoas de Isaías 53 que ele olha, vê o fruto do seu penoso trabalho e vê que valeu a pena. Para isso, a oração é importante. Ela é um antídoto para vencermos a tentação. Através da oração, eu posso colocar as minhas dores, inseguranças e dúvidas. O próprio Jesus teve medo. A sua natureza humana recuou. Mas ele colocou tudo aquilo, toda a insegurança, toda a tentação, todo o desejo, por mais cruel que você possa acreditar ser, coloque diante de Deus. Ele vai livrar você. Talvez esse mesmo desejo, se for colocado diante de um ser humano, ele vai julgar, condenar você, se afastar de você. Mas Deus não fará isso. Desconfie de você e confie em Deus. Porque o diabo, ele quer nos peneirar como trigo. Quer ver até onde nós aguentamos, como uma formiguinha colocada no tambor quente. Mas Jesus está aqui. Nós não fomos deixados à sorte nas mãos do diabo. Portanto, que possamos buscar diariamente a força de Cristo para resistirmos às tentações e que Ele nos purifique dos nossos pecados. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.